Fashion de hoje vai falar de uma das profissões mais cobiçadas na moda, a profissão de stylist. O stylist é o antigo produtor de moda. O que faz um stylist? Ninguém melhor do que Felipe Veloso, que já trabalhou com nomes internacionais como Mário Testino, com a editora de moda Karine Reutefeldt, para responder a essa pergunta. O Felipe é o nosso entrevistado de hoje. Ele atualmente faz o styling de marcas como a Reserva, a Isabela Capeto, e também é responsável pelo figurino do Caetano Veloso, do Gilberto Gil. Hoje nós vamos conversar com o Felipe. Eu sou Heloísa Marra, especialista em cultura de moda, e vou falar com vocês hoje sobre a profissão de stylist. Estou aqui com o Felipe Veloso, que é stylist de marcas como Reserva, Isabela Capeto, e também de Caetano Veloso, né, Gilberto Gil. O Felipe vai contar aqui, né, um pouco sobre a carreira dele, e a gente vai começar falando um pouquinho da relação. Ele já conhece Friburgo, né, Felipe? Já esteve aqui. Pode contar para a gente quando foi, como é que foi? Sim, eu adoro Friburgo, já tinha ido informalmente trabalhar muitas vezes. Depois eu tive uma aproximação maior profissional por conta da CCM, né, que tem sua base aí da Kênia, dos meninos do Fábio Monerá, e depois também acho que a CCM acabou se tornando um pouco um polo, né, dessa parte não só de underwear, mas de moda praia. Então, vários fornecedores migraram para aí, acabei indo, mas a paixão maior por Friburgo é uma região chamada Três Picos, que é um lugar aí perto que eu considero um dos lugares mais lindos do mundo que eu já fui. É lindo mesmo, né? Super bonito, né? É muito lindo. Felipe, eu queria te perguntar, como é que você se tornou stylist? Como é que foi isso? Eu tenho uma capacitação informal. Na verdade, eu sempre gostei de moda, né? Acredito que moda é um jeito de se comunicar, assim, de se vestir. Sempre tive um jeito muito particular de me vestir. Com 16 anos, fui convidado um pouco para trabalhar como modelo. Eu ainda era pequenininho, eu cresci depois dos 17, 18, mas eu ainda era pequeno e tinha muito cara de moleque, assim. Então, meus trabalhos como modelo no início eram muito em feiras de moda, assim, eu fazia bem o adolescente. Entrei para a faculdade, eu sou dentista de formação, mas as pessoas sempre achavam que eu trabalhava com moda, por conta do jeito de me vestir, enfim, o jeito com que eu me apresentava, né, socialmente. Quando eu me formei, comecei a trabalhar como dentista, mas também tive mais tempo, porque fui trabalhar num lugar que tinha uma disponibilidade maior de horário, e aí comecei a trabalhar mais como modelo. Nessa época, comecei a frequentar eventos e festas de moda, e as pessoas sempre achavam que eu trabalhava com moda. Mas eu era um modelo ali que frequentava aquele ambiente. E mesmo a minha relação como modelo, era um modelo que eu gostava de chegar cedo, as pessoas me ofereciam para provar roupa nos desfiles, os estilistas me chamavam para dar opinião, eu já fazia uns books para uns amigos, então as pessoas acho que já me relacionavam com essa coisa do backstage, assim, né, da profissão. E aí eu me formei, fui fazer teatro, até uma outra coisa, e quando eu estava, sei lá, no meio entre uma peça e outra, um amigo, um profissional, me chamou, perguntou se eu não queria produzir um editorial para uma revista. Esse cara chama-se Marcelo Borges, eu falo que ele é um dos meus padrinhos, né? E junto com isso também um outro amigo que chamava Lulu Correia, que era um produtor na época que trabalhava com a Fabiana Kirlakian, Interview, fazia muitas coisas. Ele me chamou para fazer uma matéria com a Luísa Bruneiro, uma revista inteira, fotografada no Pantanal, e eu fui, assim, bem metido, bem entregue, bem arriscado, executar essas funções, e deu certo. E aí nunca mais parei. Eu acho que também, como as pessoas já achavam que eu trabalhava com moda, foi muito rápido essa minha migração. Eu lembro que 2 meses depois desse primeiro editorial, eu já frequentava, sei lá, na época era a Semana Leslie de moda, né? Que acontecia no museu ali no centro, em frente ao municipal, e eu já tinha um crachá, assim, produtor de moda. Eu falei, gente, foi rápido. Assim. E você também foi para revistas internacionais, né? Você colaborou com stylists, diretores de artes internacionais também. Eu acho que a minha carreira sempre foi muito mediada, é claro, pela minha capacidade profissional e pelo o meu trabalho dentro do ambiente de moda, mas também pela minha vida pessoal. Essa coisa que eu falo do jeito de me vestir, de ter me levado para uma profissão,
eu também, ao longo desses anos, eu fui conhecendo pessoas que foram potencializando esse potencial que eu tinha, foram acreditando em mim e vendo em mim, através não só do meu trabalho, mas no início, claro, que muito mais através do jeito com que eu me relacionava com o vestir, uma possibilidade para coisas. E aí, logo que eu comecei a trabalhar, eu conheci, sei lá, o Mário Testino, que era um amigo de um amigo que era fotógrafo do Vicente de Paula, e o Mário já adorou o jeito que eu me vestia, quis fazer uma foto minha, e me convidou para produzir fotos para amigos ou outras pessoas. Então, fotografei a Marininha Franco, que era uma jovem modelo na época com quem eu tinha trabalhado, a Luísa Mariani. E aí isso foi acontecendo. Eu lembro, sei lá, com 5, 6 anos, o Mário veio para o Brasil fazer uma capa para a V Magazine, eu conhecia a Carine, né, que na época foi isso antes ainda dela ser editora de moda da Vogue francesa, e aí a Carine adorou meu trabalho, até me convidou se eu gostaria de ir para Paris trabalhar com ela. Então, essas coisas foram acontecendo todas muito juntas. Eu não digo que informalmente, mas muito também, porque eu acho que quando você trabalhar com moda, não é só você estar ali executando aquilo, é muito importante que você mergulhe nesse universo, né? Porque são essas pessoas, essas possibilidades que vão potencializar ou te abrir novas portas e novas possibilidades e mesmo novos olhares para a tua profissão, que acho que isso que é importante também. Você chegou a conhecer a Isabela também, Blow? Ou foi a Sim, Karine? eu conheci Isabela Blow na época, eu não lembro se já era um São Paulo Fashion Week ou se ainda era um Morumbi Fashion. A Isabela veio para São Paulo, aí o Daniel Klasmik, que era um amigo fotógrafo jovem da época, ficou meio host em ela. E aí ela adorou o Daniel, me conheceu, a gente convidou o Daniel para trabalhar na Tatler, que era uma revista que pertencia ao grupo da Vogue, na época em Londres, e que ela era editora. E aí a gente foi para Londres, fiquei hospedado na casa dela, conheci o marido. Então, assim, é sempre uma coisa pessoal e profissional um pouco misturada, e eu acho que isso é muito importante. Eu falo isso muito em cursos que eu dou, porque eu acho que assim, a capacitação da gente ela não é só profissional no sentido específico do que se faz, sabe? Ela tem também uma inteligência num lugar de você se relacionar, de você ter uma network de pessoas e você também se expor um pouco àquilo, sabe? As pessoas falam, mas então de repente você foi trabalhar com moda porque você tinha um jeito particular de se vestir ou engraçado. Sim, mas existia um esforço naquilo, uma inteligência em fazer aquilo, em pensar naquilo, tanto que isso foi notado e percebido. Eu acho que essas coisas elas caminham juntas assim. Mas eu sempre tive muita sorte, mas acho que também devo muito da minha capacitação profissional e das conquistas que eu pude fazer às pessoas que eu fui conhecendo ao longo desses anos. E, por exemplo, o Caetano é um exemplo claro disso, né? Eu conheci o meu segundo trabalho da vida foi uma capa para uma revista, né, que chamava-se Showbiz, que era uma revista de música na época, como a Rolling Stones hoje em dia, e foi com a Fernanda Abreu. Eu tinha feito um primeiro trabalho com eles, com o Lulu Santos, e aí quando eu fui vestir a Fernanda, eu já falei, cara, eu preciso entender como é que essa mulher gosta de se vestir. E aí eu liguei para a stylist dela na época, que era a Cláudia Kopp, que a Cláudia Kopp que me apresentou a Regina. Eu já conheci, a Regina já conhecia o meu trabalho muito incipiente, mas por conta dessas pessoas. Eu fui trabalhar no Brasil Legal, eu conheci o Caetano, e hoje eu trabalho com ele há 20 anos. Então, essas coisas também vão se... Né? Nesse momento, estou em Recife aqui, porque a gente veio fazer um show ontem e um show hoje. Então, essas coisas vão se conectando também. Assim, o seu trabalho serve um pouco de vitrine para o seu trabalho, claro que sempre, mas também é muito importante estar atento a essas possibilidades que vão surgindo ao seu redor. Até porque a gente sabe que a profissão de stylist, hoje em dia, ela tem várias capacitações, né? Eu, por exemplo, aqui estou como um figurinista, quando eu trabalho, às vezes, como um stylist, às vezes como um stylist e um diretor de arte. Então, existem também várias vertentes da profissão, do exercício da profissão de stylist, e essas vertentes você vai observando à medida com que você vai trabalhando. Tem gente que gosta de fazer mais uma coisa. Eu gosto mais de trabalhar com revista, eu gosto mais de trabalhar com desfile, eu gosto mais de vestir celebridade. Eu gosto de fazer tudo um pouquinho, assim. Então, para mim, foi bom também, porque isso foi me dando foram me abrindo várias portinhas e outras possibilidades profissionais mesmo.
Eu vi no seu Instagram, né, um desfile super interessante, né, de uma instituição, né, OIA, O né, Instituto OIA é um Instituto Instituto OIA, OIA, né, que eu achei muito legal. Você pode falar um não, pouquinho desse instituto? eu sou completamente apaixonado pela Bahia, né? Eu lembro, tem uma coisa muito engraçada. Salvador foi, talvez coincidentemente ou não, né? A gente nunca sabe quem vem primeiro, né? O primeiro lugar que eu viajei com os meus pais, que eu tenho uma lembrança, assim, de um lugar, não uma viagem de carro, não uma viagem dessas que você faz de fim de semana, mas como uma viagem mesmo. Fomos eu, meu pai, meu irmão e minha mãe para Salvador. Minha irmã não foi nessa viagem. E, coincidentemente, depois, quando eu conheci a Regina, né, a Regina me repassou esse amor pela Bahia, esse amor por Salvador Regina Casé, maior. né? É. É, Regina Casé. E aí todo esse universo que vem daí, né? O Caetano, Uhum, o Gil, todas aquelas pessoas. E o Instituto OIA faz parte, é um instituto que pertence a uma comunidade, né, de Salvador. Os blocos afro, se a gente tentar ter assim, uma explicação rápida, eles estão ligados, de um modo geral, a comunidades e a candomblés, como também estavam as escolas de samba no Rio de Janeiro. Né? Se a gente pensar que a Mangueira era uma comunidade que provavelmente era um terreiro, né? A religiosidade começou nas religiões de matriz africana sempre relacionada à comunidade que estava ali do entorno, e aí tinha a parte musical e a parte de carnaval e a parte mais religiosa. Então, em Salvador, isso também se replica com o Instituto Oiá, que pertence, por exemplo, ao Cortejo Afro, com o Ileaê, que tem a uhum, sua comunidade de lá. Então, isso se subdivide, todas as outras casas. O Instituto Oiá é uma fundação coligada a, esse lugar onde surgiu, né, o Cortejo Afro, e uma instituição que faz um trabalho muito interessante de valorização do entorno, de valorização das pessoas que estão ali, de capacitação dos adolescentes e jovens, de capacitação das mulheres, não só para que elas trabalhem na época do carnaval, mas para que elas tenham outras potencialidades. E aí eu conheci o Instituto através da Mãe Santinha e depois através da Nívia, né, que é a pessoa que coordena o Instituto. O Instituto tem uma eu até fico assim remediado de falar porque eles são tão abrangentes em tantos aspectos, não só nos uhum. aspectos assistenciais, mas também nos aspectos de capacitação, de formação. E aí toda vez que eu vou para lá eu fico encantado. Eles começaram a desenvolver um núcleo de capacitação ligado à moda. E aí eles fizeram parcerias, por exemplo, com a Farm, porque Alberto Pita, que é tio de Lívia, né, que é a coordenadora do Instituto, é um artista maravilhoso, um diretor de arte. Ele fez todas as estampas que a gente já viu na vida, do Ileaê, do próprio Cortejo Afro, algumas do Gandhi, enfim, é um artista incrível. Então, outras parcerias surgiram também ligadas ao Instituto Oiá, a Farm, fez uma imersão gigante ali dentro, levando estilistas que ficaram lá um mês para trabalhar, fez uma coleção onde o Alberto assinava algumas estampas, enfim. É um instituto que cresceu não só num olhar voltado para a moda, mas muito significativo com relação à parte de moda. Né? E eles tiveram uma primeira turma que se formou depois dessa capacitação maior. O Giovanni Bianco organizou um desfile em Salvador, próximo ao fim do ano passado. Esse desfile foi crescendo, foi feita uma coleção, e a Nívia me convidou para fazer um desfile, primeiro para fazer um editorial, que a gente fez um editorial para a revista do jornal o Globo, com pessoas que trabalhavam lá, com mulheres, porque eles têm a ideia que realmente aproximar o olhar da moda da capacitação das pessoas. Então, com senhoras que faziam o curso, mas também pessoas importantes da comunidade. A gente fotografou a dona Nega, que era a pessoa que faz as merendas, né, a merendeira de lá, e aí, a partir daí, foram surgindo outras possibilidades. O Instituto fez agora, há 2 meses atrás, um desfile na ocupação, né, naquela ocupação da 9 de julho, e foi muito legal, porque eles também estão estendendo esse aprendizado que eles tiveram para outras instituições, né? E aí essa ocupação em particular tem um lado da gastronomia muito desenvolvido, com cursos e oficinas enfim, gastronomia, e ele tinha muita vontade de desenvolver a parte de moda. Então, Nívia foi lá e a gente fez um desfile com as pessoas da ocupação. Foi muito bonito, mas são
são vertentes muito importantes, eu acho, assim, da profissão da gente, e ressignificam o lugar onde a gente está, e também o lugar da moda, né? Porque às Sim. vezes a gente acha que é uma... A gente está muito entre a arte, né, e a publicidade. E eu acho que a gente, às vezes, fica muito rebuscado, mas se esquece que ela surge das pessoas, né, do jeito com que elas se vestem, do jeito com que elas se relacionam. E essa é a grande tendência, né? Que a gente tem um olhar maior para essas pessoas, menos para aquilo que a gente antes julgava que era um formador de opinião ou que era uma tendência pré-ditada pela indústria têxtil ou por um grupo de pessoas em É algum uma coisa lugar. mais local, né? Existe uma Sim. importância do local, do que está perto de você, né? Não só pelo que aquilo gera culturalmente, mas pela responsabilidade social que aquilo tem mesmo, sabe? Na relação de custo-benefício, claro que não só da coisa física e racional, né? Porque também vestir-se tem toda uma relação com o empoderamento, tem uma importância gigante na história da humanidade, né? Seria um rei sem uma coroa, tudo se determinou, mas a gente também precisa recodificar esses códigos todos, restabelecer esses códigos, para que a gente tenha uma moda com um alcance maior, menos danosa e mais transformadora mesmo. Sim, sim, sim. Você acha que a tendência, então, acabou, por exemplo? Não, eu não acho que a tendência acabou. Eu acho que as pessoas buscam orientação. E acho que essa orientação ainda é feita de uma maneira... A estrutura é antiga. A gente tentava sempre fazer isso através da tendência, que antigamente era ditada, sei lá, pela indústria têxtil, que falava o inverno é marrom. E aí todas as pessoas faziam marrom, aquele seleto grupo de pessoas que ditavam as referências e a moda vinha assim. A internet... abriu e possibilitou um olhar inverso gigante. Ele já existia no meio do caminho, né? A gente já tinha, acho que no final dos anos 70, e mesmo assim, se a gente observar estilistas como, sei lá, o Saint Laurent, que ia para Marrocos e bebia de fontes, né, de referências ou étnicas ou de pessoas nas ruas, a moda começou a buscar esse caminho inverso. Esse empoderamento inverso, esse empoderamento das pessoas, né, das etnias. Só que isso ainda era uma coisa muito sofisticada e chique e referencial. Hoje em dia, se a gente pensa que, sei lá, que quando você olha para as marcas todas de luxo e a importância, por exemplo, do mercado negro americano, né, como um mercado potencial de compra, ou mesmo a pressão da música, né, americana, o hip hop, aí você vê uma marca como a Chanel fazendo um moletom, ou fazendo um hoodie, isso tudo já reflete um pouco essa pressão, meio um pouco querendo dizer, é isso que as pessoas querem usar, é isso que elas querem, então a gente também pode usar isso como uma referência para criar essa moda que a gente dita como sofisticada ou referencial. E acho que a internet misturou isso tudo ainda mais, né? E aí trouxe à tona as blogueiras, trouxe à tona os influencers, trouxe à tona todas essas pessoas comuns e que, claro, são reagrupadas com um nome de tendência ou influencers, para que as pessoas tenham um olhar para aquilo. Se a gente parar para pensar, começa sempre assim e depois vai retomando um caminho antigo, né? Se a gente para pensar que a menina surge como uma blogueira porque ela tem um potencial ou um corpo diferente das pessoas e um jeito particular de se vestir, mas à medida com que ela vai ganhando seguidores, ela vai meio virando uma modelo, né? Quando ela tenta ou emagrecer ou copiar a pose ou se vestir editorialmente. Então, a gente acha que a gente fica num cabo de guerra, assim, puxando as coisas, na verdade, porque acho que quanto mais possibilidades as pessoas ficam um pouco perdidas, então elas querem uma orientação. Essa orientação antigamente era feita pelos veículos de moda, os veículos de moda foram tendo problemas nas suas estruturas, principalmente de grana, e foram se reagrupando. Hoje em dia, as próprias revistas tentam misturar o seu conteúdo com eventos e festas e bailes, para que aquilo também venda e crie novas possibilidades de patrocínio. Então, a gente fica brigando entre a tendência e não tendência, né? De ter um jeito individual de me vestir e me agrupar. Eu sempre falo assim, eu me acho moderninho. Se juntar 3 de mim, 3 patetas, né? Então, como é que eu posso querer que a pessoa siga uma tendência se eu vou falar que a minha tendência é assim, e aí se eu andar com 3 amigos iguais a mim, a gente vai ficar ridículo. Então,
A moda tem um pouco esse caminho de vai e vem. Eu acho sim que a gente ainda tem que muito aprender para reestruturar toda essa, esse, essa segmentação e mesmo essa capacitação que foi feita de um jeito ditatório lá atrás por uma indústria ou por uma economia, e que hoje em dia tem, claro, que um aspecto mais individual, a gente vê estilistas e possibilidades, e, por exemplo, até o que a gente está falando aqui de Friburgo, né? Você perceber que todos esses fornecedores, esses profissionais que trabalhavam antes num lugar de backstage podem ter o seu protagonismo, e como estimular isso de uma maneira em que a gente consiga um vai e vem. Claro que você tem uma empresa que possa crescer e alcançar um número de venda ou alcance maior para pessoas, mas que você também consiga valorizar o que é individual e esse individual não seja massacrado por um rolo compressor de processo econômico mesmo. O ano 2000, né? Eu vi você num look bem ano 2000 no Instagram, né? Uhum. O que está influenciando tanto? Por que você acha que isso está vindo na cabeça das pessoas? Eu acho que a gente vive a era da internet, né? Com o que é bom e o que é ruim, que a gente está herdando e aprendendo com isso, porque isso também é diferente, assim. A internet ela é um mercado em transformação, né? E a gente ainda não aprendeu nem a lidar com isso economicamente e nem eticamente também, sabe? A gente ainda está fazendo coisas que fazem mal para a gente ali na frente, um pouco depois, e a gente ainda está sofrendo também consequências de coisas que a gente fez e criou e que nos aprisionaram em determinados lugares. Algumas coisas desqualificaram processos que, tudo bem, podiam não estar incríveis, mas que também não melhoraram, né? Se a gente pensar em termos de estrutura de marca, por exemplo, sei lá, pensar em termos de Instagram, né? O Instagram veio mudar todo o processo de planejamento, de marketing, de construção de marca, né? Quando antigamente você pensava numa campanha, num lookbook, hoje em dia isso tudo acabou, né? A gente tem uma voracidade, uma velocidade de consumo gigante, mas a gente, ao mesmo tempo, também não tem um Instagram mais natural, no sentido de que ele consome o conteúdo que tem interesse. Não, porque esse conteúdo precisa ser ativado, ele foi monetizado. E as pessoas ainda acham, mas eu fiz essa foto, mas não teve like, então a foto está feia. Não, a foto não foi ativada, a foto não foi postada no horário correto, a foto não foram marcadas pessoas que gerassem engajamento, enfim. Tem uma sapiência e uma ciência gigante que a gente ainda não aprendeu e que a gente ainda está enganosamente, eu acho que esse é o maior problema, erradamente acreditando que ela existe. E ela não existe mais. Então, essa fase que a gente está vivendo, acho que é uma fase dura, porque a gente viveu há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, uma abertura de um portal gigante, né? Uau, que legal, todo mundo vai poder aparecer, o estilista pequenininho lá do Carimbó vai poder mostrar as coisas dele, eu vou conseguir ver, e aí, mas não é assim. Não. E, ao mesmo tempo, a gente ainda não reaprendeu a fazer isso, a monetizar isso, como criar esse conteúdo, como atualizar a demanda que as marcas precisam. Será que elas precisam dessa demanda inteira? Então, a gente ainda está se reposicionando. Mas eu acho que, por conta disso, o look do ano 2000 ele é muito influenciado pelo que se vê, né? Eu tenho um professor amigo que fala uma coisa que é incrível: a gente vive a era da déficit de atenção, né? É verdade. A gente olha muitas coisas ao mesmo tempo, mas se fixa em poucas. Eu acho só que, assim, se eu tivesse que ser mais específico, quando a pessoa fala de qual o look do ano 2000, e eu vivo isso com os meus clientes e também com as pessoas, ou celebridades, ou atrizes que se vestem, as pessoas querem hoje em dia um look bafo, algo que cria uma ruptura, algo que faça com que essa pessoa que vê milhões de coisas o tempo inteiro pare para olhar para ela. Claro. E aí isso pode ser um óculos estranho, uma calcinha furada com uma boca sobremarcada, que pareça que ela tem a boca maior, ou um cabelo estranho, qualquer coisa que crie uma ruptura nessa estrutura acelerada com que a gente vê as coisas. Isso é legal, mas é muito danoso também, porque as pessoas pouco se preocupam em entender o que elas vestem ou em relacionar aquilo com elas. E eu acredito que vestir-se é um jeito de se comunicar. E se eu quero me comunicar só para aparecer,
talvez eu não esteja sendo fiel à minha verdade, né? Se eu sou uma cantora que tem um trabalho vocal, que me visto de determinado jeito, não adianta eu me vestir como se eu estivesse fazendo um videoclipe hype, cool, bacana de hip hop, sabe? Porque o meu trabalho e a minha verdade está em outro lugar. Então, isso também com relação mesmo às carreiras profissionais, né? Se a gente for olhar que determinadas atrizes ou celebridades hoje em dia, elas são muito mais figuras midiáticas, né, de mídia, de exposição, de capa de revista, do que profissionais no que elas fazem. Às vezes é uma atriz que tem um trabalho pequeno, mas ela é mó gata, ela funciona bem, então ela faz participações e coisas e ações em milhões de projetos e começa a viver disso, e a carreira dela profissional fica um pouco menor, subvista a essa potencialidade que ela tem de mídia. Então, acho que a gente está vivendo isso tudo, mas a roupa do ano 2, da era que a gente vive, é um pouco isso. Acho que é essa roupa que cria essa ruptura, que é bom e não é, né? A gente viu, por exemplo, se a gente for voltar na história das tendências, as coleções todas passadas eram roupas mais ruptivas, e hoje em dia, estamos voltando para o novo básico, né? Para a regata branca. E aí, a gente, né? Eu e você que já vimos isso, a gente que já viu isso mudar tantas vezes, iribiri, entende que a gente volta nessa coisa do cabo de guerra, né? Da moda do vem e vai. A moda tem esse compromisso com a sazonalidade, que é um compromisso perigoso hoje em dia, né? Quando a gente pensa em sustentabilidade ou em proteção de meio ambiente, mas então a gente está sempre precisando fazer uma coisa diferente do que fez ali atrás. Isso ainda é também um jeito antigo de olhar a moda, eu acho. Porque a gente hoje em dia precisa ter uma moda mais consciente, mais estruturada, mas a gente ainda herdou essas ferramentas antigas, né? Da tendência, da referência, de chamar atenção. Então, sempre acaba usando uma coisa que contraste para que isso pareça o que se deve fazer, mas não é muito mais o que a gente deve fazer, né? Acho que existem outros aspectos que precisam ser repensados. Gostaram da entrevista? Então não deixem de curtir o Zoom Fashion no YouTube. E até a próxima! Zoom Fashion. Oferecimento Cadima Shopping, o maior shopping da região.